O alcance cultural da dissimulação via estética do deboche é poderosa nas redes. Esse tipo de estética tem como princípio o caos, que utiliza a indignação como espetáculo a partir do ressentimento das pessoas, da sua raiva, e passa a disseminar mensagens ideológicas para quem deve recebê-las, normalizando absurdos no dia a dia, nos colocando todos em estado estético de paranoia e violência nas redes. Aquilo que antes era parte apenas do lixão da internet em 4chans, saiu do esgoto e tomou a presidência da República, de vários países. E esse é o papel da estética troll na radicalização dos mais jovens, se vender como ousado, irônico, do contra, ultrajante. Isso pega demais a juventude. O senso de pertencimento grupal, de ser do contra, característico da adolescência, está sendo usado como agenciador dos desejos fascistas nas redes sociais e jogando um monte de jovem para a extrema-direita. E todo aquele vazio, raiva e ressentimento comum da juventude encontra seu grupinho de identificação, passa a pertencer e ecoar essa bizarrice. Eu vou até além, vou até além. Não sei se é um elemento de rebeldia, sabe? Porque eu não acho que o jovem seja, por essência, rebelde. Eu não acho que é da natureza do jovem ser rebelde. Não acho que seja isso. Eu acho que é um momento em que a gente vai adquirindo cada vez mais noção, ainda que inconscientemente, das contradições, sabe? A gente começa a sentir isso porque a gente está desafrontado com mais contradições, com mais questões, com mais coisas que estão aparecendo na vida, tá ligado? E eu acho que o incelismo, ele é esse giro no movimento vindo a partir, sobretudo, de dois processos. Primeiro, do neoliberalismo. Por quê? O neoliberalismo é a lógica econômica que vai defender a ideia da supremacia do indivíduo em relação ao coletivo. Então, todas as ideias que a gente tem, né? Primo Rico da Vida, os Paulo Guedes, meritocracia, todo esse papo neoliberal, tudo neoliberal. A compreensão de que a primeira unidade de vida mais importante é o indivíduo. Massa? Massa. O que acontece? Isso produz na cabeça das pessoas, né? Porque isso vai ser a nova lógica do mercado, vai ser a nova lógica do consumo, vai ser a nova lógica de várias formas de vida, né? Esse culto ao sujeito, esse culto ao indivíduo. Uma forma de você viabilizar essa narrativa é você criar a ideia de que você é especial, que você pode ser um vencedor, de que você é foda, de que você é incrível e tudo isso, né? Não sobre uma perspectiva para poder questionar uma ideologia dominante, né? Uma brisa meio da autoestima, né? Da valorização das identidades que são minoritárias, entre aspas. Não, é a ideia da sua vitória sobre os demais. É uma ideia de poder constituída aí. E o que acontece é que a realidade material do capitalismo, em contrapartida, faz o quê? Toda essa dinâmica, né? Individualismo, tudo isso, ela acaba entrando em parafuso, em curto-circuito. Porque toda a economia neoliberal é uma economia da austeridade. É uma economia que, ao contrário do que a ideologia profere, não consegue criar condições para que você seja um vencedor. Por isso que o trabalho que os econocoaches fazem é um trabalho terrorista, é um trabalho de perversidade ideológica, porque eles estão dizendo que você pode ficar rico, basta você querer, basta você merecer, em condições materiais que são totalmente adversas, E aí, tanto que eles falam, né, eles exaltam sempre o que ganhou, e não os 99 que ficaram para trás. Eles não exaltam. Claro que não. Eles precisam dar viabilidade para a narrativa deles. E aí o que acontece é o seguinte, você imagina uma realidade que é toda atravessada por essa dinâmica, toda atravessada por carestia material e ao mesmo tempo por uma identidade que bate por uma propaganda, por uma ideologia que bate na tua cabeça que você tem que ser o fodão, que você tem que ser o vencedor, que você tem que ser o campeão, que você tem que ser o incrível. A condição material te impede. Você se transforma naquilo que o sistema quer que você se transforme. Fracassado, uma pessoa medíocre, um trabalhador alienado. E qual que é? Aí tá a virada. Qual que é o lance? Isso vai acontecer, sobretudo, por uma ótica racista, porque toda essa ideologia é uma ideologia WASP, né? É a ideologia da predestinação. O que é o WASP? White Anglo-Saxon Protestant. Que são as bases do fundamento do pensamento nazista dos Estados Unidos. Pensamento supremacista, da KKK, tá ligado? E aí o que rola é que esse jovem que recebe a propaganda de que ele pode ser um vencedor, ele não vence.
ele é desajustado socialmente, ele tem esses problemas de socialização, né? A forma de alienação da escola, problemas familiares, a dinâmica econômica escassa e tudo isso. Tudo isso atravessa a forma como a gente é feito, né? Como a gente pensa e vive o mundo. Tudo isso atravessa. E aí, o que rola é o seguinte, esse cara passa a ficar frustrado, né? Por quê? Porque também tem, a Aninha me lembrou aqui, também tem o próprio fundamento de que, na verdade, toda a cultura onde ele está inserido é uma cultura racista, misógina, heteronormativa, patriarcal. Todos esses elementos são da ideologia dominante, da ideologia conservadora, da ideologia dos senhores, né? Contra quem os incels voltam o seu ódio? Contra quem? Contra mulheres, contra pessoas negras, contra LGBTs. Por quê? Porque na mesma mecânica ideológica que operava o nazismo, que era o antissemitismo radical, mas, sobretudo, a conspiração judaico-bolchevique, era para denunciar o quê? Que por causa dos bolcheviques judeus, eles destruíram o nosso modo de vida. Eles colocaram você, trabalhador, nessa condição que você se encontra agora. A culpa é deles. E aí você cria um arcabouço de teorias conspiratórias, mas, sobretudo, de financiamento para viabilizar essas ideias. Contra quem os incels levantam seu ódio? Contra grupos minoritários que, nos últimos anos, sobretudo no Brasil, né? Nos Estados Unidos isso acontece também, de uma certa forma, mas acho que os Estados Unidos tem um outro componente que também está envolvido até com acesso a armas, como a escola é feita lá, enfim, algumas características que são particulares. O que acontece? Mulheres, pessoas negras, LGBTs, começam a ganhar mais importância social e histórica pela própria forma como a contradição e a luta de classes está disposta, né? Esses grupos têm ganhado notoriedade, esses grupos têm ganhado força política, lei de cotas, lei Maria da Penha, criminalização da homofobia, tudo isso. A quem essa extrema-direita vai olhar e vai falar que a responsabilidade é por colocar a vida deles nesse estado de coisas? Dessas pessoas. Porque antes, todos nós éramos felizes. Todos nós. Aí chegaram esses invasores, esses seres abjetos, esses sub-humanos, e destruíram todo o nosso modo de vida. Acabou. Tá feito.